Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. A paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou João, no capítulo 20 e o versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém. Assentai-vos, por favor. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. O Senhor me colocou essa palavra muito profunda no coração. E eu não costumo dizer, por certo, que não tem pessoas que precisam ou que estejam nessa situação, porque provavelmente, e é certo que tem, porque quando Deus dá uma palavra, é porque Ele está direcionando alguém para falar ao coração, para dizer o que Ele está olhando e pensando sobre aquilo. E nessa narrativa bíblica, nesse contexto em que eu li essa palavra, é muito gloriosa a palavra, porque foi quando, naqueles dias em que Jesus Cristo foi crucificado, foi morto, e então Ele havia ressuscitado. Os discípulos do Senhor Jesus foram aqueles homens a quem o Senhor chamou no início do seu ministério. O Senhor os chamou aqueles discípulos e o Senhor fez promessa à vida deles. O Senhor chamou e disse: olha, vocês serão pescadores de homens. E eles então deixaram as suas vidas seculares e foram seguindo a Jesus, obediente ao chamado divino. E o Senhor disse: eu vou fazê-los pescadores de homens. E então eles seguem a Jesus, eles deixam a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que eles talvez antes de Jesus estivessem, programando sobre as suas vidas. E então eles seguem Jesus e começa ali com Jesus novos sonhos, novos projetos, uma nova caminhada, porque Jesus diz a eles o que eles seriam. E então eu acredito que eles estavam muito felizes vendo quem era Jesus, e eles acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. E então eles tinham essa fé no coração e acreditavam que Jesus estava ali como Rei, como Senhor, como Salvador, e seguiram Jesus. E começam então, Jesus olha em uma situação para eles e diz: olha, vocês vão fazer muito mais que eu, vocês vão, vai acontecer na vida, no ministério de vocês, muito mais do que eu tenho feito, do que vocês têm visto, porque eu vou para o meu Pai. Então eles iam caminhando com Jesus, aprendendo a missão de Jesus, porque o Senhor os estava preparando para dar continuidade e continuar servindo ao reino de Deus. Aleluia! Dar continuidade ao ministério, à missão que Jesus veio trazer ao mundo. E então o Senhor os prepara, e eles estão sempre com o Senhor, e sabemos que chegou o momento em que o Senhor Jesus foi morto. Esse momento, irmãos, da perseguição, da prisão de Jesus, da crucificação, às vezes a gente não para pensar na estrutura dos discípulos. Como é que eles ficaram diante dessa situação?
aquele homem a quem eles depositaram a confiança, aquele homem a quem eles seguiram depois de deixar as suas vidas, as suas famílias, os seus trabalhos, aquele homem que eles tinham no coração era o Senhor, era o Rei, era o Messias. E esse homem, eles não conseguiam entender por que é que esse homem então chegou ali naquele ponto. E por que ele morreu? Foi morto, foi sepultado. E eles não conseguiam entender as palavras que Jesus havia dito de que tudo isso aconteceria. Então, quando eu paro para pensar na estrutura dos discípulos, espiritual, emocional, psicológica, em todo aspecto, eles estavam abalados com essa situação. E não é para menos, porque o Senhor Jesus havia sido morto. E a esperança deles acabou ali. Jesus morreu, acabou a esperança. E eles estavam frustrados, decepcionados, desanimados. E eu vejo que era como se eles perdessem o chão. Porque o Messias, o Senhor, aqueles a quem eles haviam crido, já não existia mais. E a Bíblia diz assim que no primeiro dia da semana, eles estão lá dentro, escondidos. A Bíblia é bem clara ao dizer que eles estão atrás das portas fechadas. As portas estão fechadas sobre eles porque eles estão com medo. Eles estão vivendo um momento de medo dos judeus por todos os acontecimentos, além da sua estrutura emocional estar abalada. Além de tudo aquilo que aconteceu, eles têm medo da perseguição dos judeus. Então ali havia acabado tudo para os discípulos. Acabaram os sonhos de ministério, acabaram os sonhos de que eles teriam um Messias, acabaram os sonhos de que havia coisas ministeriais, espirituais para eles, acabaram ali. E eles estavam fechados, escondidos, com medo. Preste atenção, porque nessa mensagem que o Senhor me deu, Ele disse ao meu coração, enquanto eu falava com o Senhor a respeito dessa mensagem, que Ele vai chegar até você. O Jesus Cristo a quem proclamamos aqui nessa noite, através de louvores, através da oração, através de fala de pessoas aqui, Ele vai chegar até você, não importa quais são as portas que estão te escondendo, não importa qual seja o momento que está te escondendo, pois o Senhor vai te achar aí, vai te resgatar aí, e vai dizer que nada acabou, é o início de uma nova história na sua vida, porque Ele te chamou para servir. Aqueles a quem haviam sido escolhidos e chamados dedo a dedo pelo Senhor, o Senhor apontava e dizia: vem até mim. Agora eles estão escondidos porque perderam a esperança, perderam o entusiasmo de servir. Pensaram que não podia mais, não tinham mais condições. E estavam ali com os seus medos, com as suas frustrações, decepções. E quando eu olho para a palavra e eu encontro os discípulos dessa forma, eu me identifico com eles. Porque em muitos momentos das nossas vidas, e eu, como pregadora, também passo por isso, e muitas vezes passei. Nós, como seres humanos, muitos momentos, quando nos frustramos, quando acontece algo que foge da nossa capacidade humana de responder ou de resolver, nós nos escondemos nos nossos medos, nas nossas impossibilidades, nas nossas limitações, na nossa falta de fé, e nos escondemos ali. E então eu posso me identificar com os discípulos e entender qual era o sentimento qual eles estavam naquele momento. Escondidos, trancados no mundinho deles, porque sem Jesus e sem o Espírito Santo conosco,
Eles estavam sem Jesus. Eles ficaram 3 anos seguindo os passos do Mestre, com a presença do Mestre, com a alegria do Mestre, com o amor do Mestre, com a presença do Mestre. 3 anos, mas de repente o Mestre se foi e eles ficaram sozinhos, sentiram sozinhos. A pessoa que não está com a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo, o grupo nesse momento era o grupo de discípulos, é apenas um bando de homens medrosos, aterrorizados pela situação, porque nem Jesus e nem o Espírito Santo do Senhor está com eles. Ele se sente só. E quando nos sentimos afastados de Jesus Cristo e do Espírito Santo, é a depressão, é o medo, é a falta de fé, é a morte, é o desespero, é a ansiedade, é a depressão, é tudo o que ouvimos aqui nessa noite. Mas eu também ouvi que, proclamando o nome de Jesus Cristo nessa noite aqui, toda essa situação cai por terra. Era Páscoa, era domingo de Páscoa, mas sem Jesus, sem o Espírito Santo, frustrados no mundinho deles escondido, eles não tinham nada a oferecer para ninguém, eles não tinham nada a falar sobre o assunto, eles queriam estar escondidos, mas eles foram chamados para a missão de servir o reino de Deus. E estavam lá com medo, naquela situação, mas em um instante, em um de repente, Jesus chegou. Porque eles não sabiam, mas Jesus já havia ressuscitado. Eles não sabiam, mas Jesus já estava vindo à direção deles, para aquele lugar, aquele mundinho deles. E eu acho lindo porque Jesus aparece no meio deles. E quando Jesus aparece no meio deles, o nosso Jesus é lindo demais. Ele poderia olhar para eles e falar: é assim que vocês são meus discípulos, Onde vocês estavam? Por que não me esperaram? Por que fugiram, seus covardes? Pedro, mentiroso, o que foi que eu ensinei a vocês? Por que vocês agiram dessa forma? Ele poderia ter chegado, olhado para eles e questionado a falta de fé dos discípulos. Mas ele é amor, ele transborda o amor, ele ama, ele é compaixão. Ele chega e olha para os discípulos e ele diz: paz seja convosco. Fiquem em paz, eu trago a paz. Vocês estão com medo, mas eu estou trazendo a paz. E a Bíblia diz que ele registra aqui que ele fala 2 vezes: paz seja convosco. Porque eles estavam aterrorizados. Mas quando Jesus chega, ele traz a paz e ele traz o amor àquele grupo de discípulos. Fiquem em paz. Vocês estão com medo, vocês estão assustados, escondidos no meio de toda essa turbulência, de todas essas paredes que escondem, essas portas que fecham e escondem, mas eu chego com a paz, eu trago-vos a paz. E quando ele está conversando com os discípulos, ele disse assim para os discípulos: assim como o meu Pai me enviou, também eu envio a vós. Ou seja, eu envio vocês para servir ao reino do meu Pai.
Assim como eu vim para servir, vocês também são chamados a isso. Mas como é que faz, Jesus? Como é que faz? Estamos aqui temerosos, sozinhos, assustados, com medo, vazios. Ele sopra sobre os discípulos. Ele sopra sopro de vida sobre aqueles que estão morrendo. Ele traz o renovo para os seus discípulos. Vocês vão servir, mas vocês não vão servir nessa situação. Vocês vão servir, mas vocês vão servir com vida. Vocês vão servir, mas vocês vão servir cheios do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Ele soprou e Ele disse: recebei o Espírito Santo. Porque ninguém serve ao reino de Deus sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, sem ser cheios do Espírito Santo. Toda vez que nós vamos temos algum projeto, nós nos preparamos de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida, mas para servir ao reino de Deus, nós também precisamos estar habilitados para isso, e isso nós não conseguimos sem oração, sem Bíblia Sagrada, sem palavra, sem comunhão com o Senhor, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos servir, mas nós precisamos do poder e da ousadia da vida e do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Nós temos a tendência, irmãos, de pensar que o Senhor nos usa quando estamos no topo, quando está tudo bem conosco. Nós temos a tendência de pensar que o Senhor nos chama a servir quando estamos no ápice do nosso ministério, quando está tudo bem conosco, quando está tudo bem com a nossa família, quando está tudo bem no nosso trabalho, quando estamos com o coração tranquilo. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que aí nesse mundinho aonde você está, aí nesse escuro, atrás das portas fechadas de problema, de um turbilhão de problema, de um turbilhão de coisas que está acontecendo na sua vida, eu quero te dizer que é bem dessa forma que Jesus chega e diz para você: eu sopro o sopro da vida sobre a sua vida, e eu te chamo para servir assim aonde você está. Porque se Ele esperasse os discípulos renovar a fé, se Ele esperasse os discípulos ficar tudo bem com eles, como é que seria? Ele chega na hora que os discípulos estão quebrados, confusos, que eles não acreditam. Aqueles que caminhavam para o caminho de Emaús chegaram a dizer: nós achávamos que era Ele o Messias, mas agora já não pensamos mais assim. É bem assim, é bem nesse momento que Ele chega. Irabasharau ireria suricau tnai Ramashana ramanaseniu. Ele está ouvindo esse clamor. Ele te encontra atrás dessas portas fechadas. Ele está indo em sua direção nesse exato momento, e Ele está tocando em você e dizendo: não importa quantas pessoas não te encontram, talvez o seu familiar não te encontra aí aonde você está, talvez os teus amigos não estão te encontrando, talvez aquela pessoa
pessoa que você deseja que te encontrasse na situação em que você está, não está chegando até você, mas Jesus está dizendo, através da sua palavra nessa noite: eu estou chegando, e não importa se as portas estão fechadas, e não importa como é que você está prostrado, a sua família em ruína, a sua vida em ruína, pois Ele chega aí e sopra o seu sopro de vida e diz para você: você não vai morrer, o seu ministério não vai morrer, a sua família não vai morrer, porque eu cheguei. Xarabas. Eu tenho a convicção de que estou falando diretamente com corações aqui nesta noite, despedaçado, ferido, machucado, triste, perdeu a fé, não tem ânimo mais, pensa que Deus não tem mais nada com ele, Deus não quer mais nada comigo, me deixou de lado. Você está enganado, porque essas portas que estão te escondendo são transparentes para teu Deus. Ele está te encontrando aí e dizendo: eu estou chegando na sua vida. Ai, cacharabaçu, eu sinto a glória do Senhor aqui nesta noite. E Ele é lindo. Ele é lindo. Porque tem momentos e tem situações que as pessoas olham para nós e pensam assim: bom, eu quero dar uma olhada bem para ver se está tudo bem, se você pode fazer isso. A pessoa olha, às vezes num trabalho, vamos ver se você tem todas as características, se você está preparado, se está tudo bem contigo. Mas Jesus não faz isso conosco, não. Você está no chão, você está quebrado, você está ferido, você está duvidando, você perdeu a fé, mas Ele continua dizendo: estou chegando aí, porque o Pai me enviou, e eu quero te enviar a servir ao reino de Deus também. Você está escondida na depressão e pensa que a depressão vai te matar. Vai não. Vai não. Porque nessa noite nós proclamamos o nome de Jesus. E Ele disse, e Ele está dizendo que Ele vem soprar vida aqui nessa noite. Ele está soprando a vida aqui na igreja, no templo, como Ele está soprando vida em lares, em pessoas que estão em seus carros, em seus estabelecimentos, ouvindo a palavra, dentro dos seus quartos, pensando: essa depressão pegou, eu não tenho mais vida. Mas essa depressão não te mata, não, porque Ele está olhando para você e dizendo: eu cheguei, e eu estou soprando vida sobre a sua vida. Ele está soprando a vida sobre você nessa noite. Mas, irmã, eu perdi toda a fé. Eu perdi toda a esperança. Os discípulos também chegaram a voltar a pescar, porque não acreditavam mais em Jesus como Messias. Irmã, eu estou triste, os discípulos também estavam. Eu perdi a esperança, eles também perderam. Eu estou escondida atrás de paredes, ninguém me vê. Não estou falando literalmente, mas as paredes aqui é a situação em que você está escondendo a sua vida. Os discípulos também, com medo. Mas Ele chegou lá. E Ele soprou vida, e Ele os encheu com o Espírito Santo. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus.
traz vida sobre você nessa noite, te sopra e diz assim: eu te escolhi para servir. Você vai produzir, você vai semear, você vai colher, você vai trabalhar, você vai caminhar, você vai triunfar, porque eu estou chegando e estou derrubando as portas que estão levantadas, te escondendo, e o mundo vai ver, a tua família vai ver que eu cheguei e eu soprei vida sobre a sua vida, diz o Senhor para ti nessa noite. Quero que você absorva a palavra do Senhor dentro do seu coração. E que você entenda o que Ele está lhe dizendo. Não perca a oportunidade nessa noite. Essa noite o Senhor marcou. E se você prestou atenção, o Senhor está dizendo desde o início aqui, que Ele está aqui para trazer vida para você. Alphaville apresenta programa Mais Delas. Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas.